Olá, primeiro ano. Então, vamos começar com o primeiro exemplo das aplicações das funções trigonométricas no triângulo retângulo em situações que estão presentes em nosso dia a dia. Situações essas onde a gente vai ter que descobrir, através das informações que nós possuímos no enunciado, qual das funções trigonométricas nós precisamos utilizar: seno, cosseno ou tangente. Então, primeiramente, vamos conhecer a nossa primeira situação. No desenho abaixo está representado o instante em que um satélite, aqui está o satélite, de órbita baixa, transmite o sinal para uma antena receptora. Aqui está a antena receptora. Estão sendo representadas, então, a antena receptora e o satélite de órbita baixa que está transmitindo o sinal para a antena. Nós possuímos as informações aqui, ó, que a altura que o satélite está em relação ao solo é de 839 quilômetros. E que o ângulo, então, formado aqui no sinal, na transmissão do sinal, é de 57 graus. E a pergunta é: qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Então, nós queremos descobrir qual é a distância que esse sinal de satélite tem que percorrer para chegar aqui na antena. Sendo que a gente sabe que a altura que o satélite está em relação à antena é de 839 quilômetros. Inclusive, o problema nos fornece os valores que nós deveremos utilizar. É claro que nós só vamos utilizar um desses valores: seno, cosseno ou tangente, mas nós deveremos utilizar esses valores aqui, então, para chegar no resultado, que são valores aproximados, por isso que a gente tem esse símbolo aqui do aproximado, né? Então, vamos lá, vamos julgar os dados que nós temos aqui, para depois nós podermos descobrir qual das três funções trigonométricas nós precisamos utilizar. Então, segundo ano, nós temos aqui o ângulo, então, de 57 graus, que é o ângulo formado aqui em relação da antena receptora em relação à recepção do sinal do satélite, né? Formou esse ângulo de 57 graus. Então, a gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 57 graus, por ser o lado oposto, é conhecido como cateto oposto. Primeiro dado que nós temos. Depois, nós temos aqui que levar em consideração que um desses dois lados é o ângulo de 90 graus. Não está aparecendo aqui, mas nós vamos ter que colocar. Qual que tem o formato, então, de um ângulo de 90 graus, segundo ano? Esse ou esse? Esse aqui, né, gente? Que parece o cantinho de um quadrado. Esse é o ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe agora que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, esse lado aqui, que é o lado S, é conhecido como a hipotenusa. A hipotenusa. E agora o lado que sobrou, que fica entre esse ângulo de 90 graus aqui e o ângulo de 57, a gente já pode classificá-lo como o cateto adjacente do triângulo. E agora, gente, como é que eu vou saber qual das três razões trigonométricas eu vou utilizar? Eu vou utilizar a razão trigonométrica que contenha a informação numérica que o enunciado me dá. Então, o número que eu tenho aqui que o enunciado me dá, que no nosso caso aqui, gente, é o quê? O 839. Esse é o único número que o enunciado me forneceu. O único número que eu conheço é o 839. O 839 é o quê? Cateto oposto. Então, eu vou ter que procurar uma fórmula que utilize cateto oposto. Depois nós vamos pensar nas fórmulas, qual delas nós temos que utilizar.
E aí, também, eu vou ter que utilizar aquele lado que tem o que eu quero encontrar. Por quê? Se eu usar um lado que tem o que eu não quero encontrar, eu vou encontrar uma informação que não é necessária para mim, que não era o meu objetivo desde o início a encontrar aqui no nosso exemplo. Então, das informações que eu tenho aqui eu quero encontrar é a que tem o S, que é a distância, então, do satélite até a antena. Então, qual é o lado que contém essa informação que eu quero encontrar, que é o S? A hipotenusa, né? Então, eu vou ter que usar uma fórmula que contenha cateto oposto e hipotenusa. Agora, vocês vão olhar lá as 3 fórmulas e vão me dizer qual das 3 fórmulas que precisam ser utilizadas nesse caso para encontrar o S. Lembrando do que a gente já aprendeu na aula anterior, daqueles macetes bem importantes. Eu mostrei 2 para vocês. Do SOHCAHTOA e da coca. Eu vou ir no da coca, tá? Eu vou colocar aqui seno, cosseno, tangente. E eu sei que é uma fração. Vou usar aqui a da coca, tá? Pra mim mostrar pra vocês qual que nós temos que utilizar. Então, eu vou colocar aqui coca. E aqui embaixo, o que sobrou, eu coloco H. Agora, gente, dessas 3 fórmulas, nós vamos analisar qual delas que tem o CO e o H, o cateto oposto e hipotenusa. Qual das 3 fórmulas tem o cateto oposto e hipotenusa? Essa aqui, né, gente? A única das fórmulas que tem cateto oposto e hipotenusa é a do seno. Portanto, nós vamos utilizar para encontrar aqui a fórmula do seno. Então, agora, nós calcularemos, através do seno, o valor do S. Então, vamos substituir pelos valores que nós temos aqui no enunciado. Então, nós temos que calcular o seno e nós temos o ângulo aqui. Nós conhecemos o ângulo, porque é o seno de um ângulo. O ângulo que nós temos aqui, gente, tá aqui, ó. 57 graus. Então, vou colocar aqui 57 graus. É igual a cateto oposto. Onde tá o cateto oposto? Aqui, né, gente? Aqui tá o cateto oposto, 839. É quilômetros, por isso o resultado que nós vamos encontrar vai ser em quilômetros. E a hipotenusa, que é aqui da fórmula do seno, tá aqui, ó. A hipotenusa é o S, que nós queremos encontrar. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor do seno do 57, que a gente tem aonde? Aonde nós temos o seno do 57, gente? Aqui. Ele pediu para nós utilizarmos o valor de seno de 57, aproximadamente 0,839. Ele pediu para nós utilizarmos esse valor, nós vamos utilizar. Então, eu vou substituir aqui, 0,839. Veja que eu não fiz cálculo nenhum, eu só estou montando e substituindo os valores. Eu vou colocar o 839 aqui, sobre o S. E agora, gente, para eu poder calcular o valor do S, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que utilizar uma propriedade que nós já utilizamos nos anos anteriores, tá? Porque isso aqui temos uma igualdade a uma fração. Estão vendo? Nós temos um número e uma igualdade a uma fração. E isso aqui caracteriza, então, uma equação do primeiro grau. E para resolver uma equação do segundo grau, a gente utiliza a lógica de efetuar operações inversas. Então, eu vou encontrar o valor aqui do S realizando operações inversas. De que forma? Que operação que eu tenho que tá aparecendo aqui? Essa operação aqui, né? Essa operação que é de divisão, né? Então, qual é a operação inversa de dividir? Então, é o que eu vou aplicar aqui para encontrar o valor do S.
já que a letra que eu contenho aqui é uma letra que tem um expoente 1, né? Então, por ter um expoente 1, ela se caracteriza por ser uma equação do primeiro grau. Esse S aqui, ele está dividindo, como eu já mostrei para vocês. Então, nesse caso aqui, ele vai passar a fazer a operação inversa, ele vai passar a multiplicar. Operação inversa de divisão é a multiplicação, ou seja, nós vamos ter 0,839 vezes o S é igual a 839. E aí, gente, vamos continuar fazendo a operação inversa. Sim, vamos continuar fazendo a operação inversa. O meu objetivo aqui é encontrar S igual, né? Encontrar o valor do S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação inversa com o 0,839, que daí ele sai daqui. E quando eu faço a operação inversa, saindo com ele daqui, vai me sobrar só o S e daí eu vou encontrar o valor do S, certo? Meu objetivo. Então, o que o 0,839 está fazendo para eu tirar ele daqui? E para eu tirar ele daqui, eu preciso fazer a operação inversa. Se está multiplicando, vai passar a fazer a operação inversa de multiplicar. Operação inversa de multiplicar é dividir. Ou seja, nós vamos ter 839 e o 0,839 vai dividir. Agora ele passou a dividir, fazendo a operação inversa. Agora vamos lá, calculadora. 839 dividido por 0,839 e nós temos então exato 1000. Ou seja, o valor do S, que era o que eu queria encontrar, vai ser 1000. Como aqui tem quilômetro para o 839, então 1000 quilômetros. Ou seja, a distância do satélite até a antena é de 1000 quilômetros. Encontrei utilizando a relação trigonométrica seno. Então, concluímos que o sinal do satélite aqui vai ter que percorrer 1000 quilômetros para chegar até na antena receptora.